tudo bem com vocês? Como passaram da semana passada? Espero que estejam todos bem, hein? Então, vamos para mais uma aula de ciências? Eu sou a professora Santina, lembram de mim? Então, vamos começar a nossa aula. Vocês já estão com todos os materiais ali, o caderno, o lápis, a borracha, né? Tudo certinho para começarmos? Então, se estiver tudo bem, então você já pode começar aí a anotar a data de hoje e a aula de ciências, tá bom? Eu vou dar um tempinho para que você faça isso e eu já volto. E aí, tudo pronto? Já podemos começar a nossa aula? Então vamos lá, mas antes de tudo, vamos relembrar as aulas passadas. Vocês lembram que nós começamos, não é, o terceiro trimestre, estudando os pontos cardeais, né, que agora vocês já sabem que são as direções cardeais. Vocês lembram dessa atividade que nós fizemos, braço direito para o leste, braço esquerdo para o leste, a nossa frente é o norte e atrás é o sul? Estão lembrados dessa atividade? Também, gente, vocês lembram aqui do gnomo? Vocês construíram ali o gnomo em casa e descobriram onde está a direção leste-oeste? Então, espero que sim, não é? Agora que vocês já sabem sobre as direções cardeais, vocês podem estar se perguntando, não é? Mas qual é a importância desses conhecimentos sobre norte, sul, leste, oeste para a nossa vida? E também, onde que eu aplico isso na prática? Não é? Vocês já pensaram nisso? Então, olha só, eu trouxe aqui duas imagens para a gente pensar, não é? Quando nós vamos conhecer um lugar novo, que a gente vê um mapa, normalmente no mapa tem aqui, olha, a Rosa dos Ventos. Estão vendo ali? Isso a professora de geografia trabalhou com vocês, né? A construção da Rosa dos Ventos. Também, quando a gente vê planta de casas, né, por exemplo, nós vemos sempre essa questão, assim, onde o sol, né, bate, em qual janela, em qual parte da nossa casa que o sol bate, se é no oeste, se é no norte, se é no leste, se é no sul, não é? Isso influencia muito no valor da casa, né, do apartamento, do terreno que a gente vai comprar ou possui, não é verdade? Então, para vocês saberem um pouquinho mais sobre isso, eu vou passar uma tarefa para vocês. A tarefa é a seguinte: vocês vão fazer uma entrevista com uma pessoa que trabalhe com construção de casas, construção de prédios, né?
com terrenos. Pode ser um engenheiro, pode ser um pedreiro, um mestre de obras, um vendedor de imóveis, não é? Um arquiteto, um construtor, tá certo? Vocês podem pegar alguém da família aí que entenda desse assunto também e pergunte a essa pessoa qual é a importância de saber as direções cardeais. Onde está o Sol, né? Se o Sol nasce em qual parte desse terreno, isso por que isso é importante, tá? Na escolha ou na construção de uma casa. Vou dar um tempinho para você copiar a tarefa, eu já volto, tá? E aí, conseguiram copiar? Eu quero ver, então, essa entrevista aí, bem bacana, hein, gente? E vocês podem mandar aí para sua professora, para o seu professor, para divulgar essa entrevista que você fez, tá bom? Então, vamos dar continuidade, gente, ao assunto, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Lua e o ciclo lunar, as fases da Lua, tá? Mas para começar esse assunto, eu trouxe aqui um texto da Ciência Hoje das Crianças, que vocês conhecem essa revista aqui, ó, não é verdade? Vocês já ouviram falar muito dela, né? Da revista Ciência Hoje das Crianças. E esse texto, né? Eu vou fazer a leitura dele com vocês, prestem atenção, tá? Vamos lá. O título desse texto é O Olhar do Indígena sob o Céu Brasileiro. Há cerca de 4.000 anos, os indígenas já percebiam que os fenômenos naturais se repetiam. O dia é seguido da noite, o mar sobe e desce constantemente, a época do ano em que faz frio é seguido daquela que as flores nascem, depois vem a quente e úmida e o período em que as flores caem. E depois tudo recomeça. Eles observaram que os ciclos são influenciados pelos movimentos aparentes do Sol e da Lua, ou pela posição de certas estrelas no céu, e não pararam por aí. Eles notaram ainda que tais ciclos influenciam o comportamento dos seres vivos. Isto é, conforme a época do ano, por exemplo, as árvores florescem, os animais procriam e os frutos germinam. A partir dessas observações, os indígenas procuraram definir o melhor momento para plantar e colher alimentos, para caçar, para pescar e até comemorar datas especiais. Então, criaram objetos com funções parecidas com as do nosso relógio e calendário, para organizar tais atividades ao longo do seu ano. Pode-se dizer que o Sol foi quem mais despertou a atenção dos indígenas. A maioria das tribos brasileiras mede o tempo a partir do movimento aparente deste astro no céu, com o relógio solar, feito de uma haste cravada verticalmente no chão
ele permite saber as horas pela posição da sombra projetada num terreno horizontal. O instrumento também permite identificar as estações do ano e as direções cardeais, norte, sul, leste e oeste, pela posição do nascer e do pôr do sol, que varia ao longo do ano. Não é que tudo isso que nós vimos até agora está ali resumido, né? Vocês entenderam o que ele está falando, o texto? Ele está falando que os indígenas, eles utilizavam o gnomo para se orientar, para saber a época do ano, a hora do dia melhor, não é? Mas agora preste atenção no finalzinho do texto, olhem aqui. Você deve estar curioso para saber como os indígenas medem o tempo à noite, sem o auxílio do sol. Bem, de noite, um outro astro entra em cena, a Lua. Ela é o segundo corpo celeste mais importante para os habitantes da floresta. A Lua possibilita não só medir o tempo, como também saber a melhor hora para caçar e pescar. Você quer saber como? Então, olhe só, né? Nós vimos sobre o movimento aparente do Sol e vimos como ele ajuda muito, né? Em vários aspectos aí da nossa vida. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Lua. Vamos estudar a Lua? Porque ela também ajuda, influencia na vida aqui, como o texto está dizendo, né? Então, eu vou começar com algumas perguntinhas, né? Vocês já se perguntaram de onde vem a luz da Lua? Do que a Lua é feita? E por que ela aparece no céu todos os dias, mas de diferentes formas? Vocês já pensaram nisso? Já observaram o céu? Vocês, por exemplo, hoje, vocês sabem que lua que nós estamos hoje? Então, vamos começar a estudar a Lua hoje, tá? Mas para começar, lembra das viagens espaciais? Lembram lá em 1969, da Apollo 11, aqueles 3 astronautas conseguiram chegar à Lua? Lembram que Neil Armstrong chegou primeiro e desceu. E em segundo, né, foi o Edwin Aldrin, né? Ele chegou à Lua junto com Neil Armstrong e quando ele viu aquele ambiente da Lua, ele falou 2 palavras: magnífica desolação. Olha que expressão, o que será que ele quis dizer com isso, magnífica desolação? Então, em comentários, entrevistas que ele deu depois, né, ele disse que ele falou assim, magnífica porque é um magnífico ter chegado lá onde nenhum outro tinha chegado até então. Mas desolação porque ele viu esse ambiente árido, sem vida, não é? Triste, isso que ele quis dizer, não é? O que você acha? Que a Lua também tem esse aspecto? Observem essa imagem aqui. Olha só que imagem linda, não é? E aí, olha só, a gente pode dizer, a Lua é dos astronautas, mas também a Lua é dos apaixonados, dos artistas, dos escritores, dos românticos, dos astrônomos, é claro, né? A Lua é de todos nós, é a companheira de viagem do nosso planeta Terra, não é? Muitos artistas, muitos poetas utilizaram a Lua como inspiração, não é? Olhem aqui, eu tenho uma música que vocês devem conhecer, se chama Luar do Sertão, do Catulo da Paixão Cearense e do João Pernambuco. Acho que todos já ouviram essa música, né? Que fala assim, ó, não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Não é linda? Muito bem, né? Então, os músicos, né? Também os poetas, olhem aqui. Ao Luar de Augusto dos Anjos, um poema lindo, né? Quando à noite o infinito se levanta, a luz do luar pelos caminhos quedos. Minha tátil intensidade é tanta que eu sinto a alma do cosmos nos meus dedos.
Nossa, olha só, né, que ele coloca, né, dizendo que a luz do luar parece que passa sobre os seus dedos, né? E também a lua, ela está presente nas obras de arte. Olhem aqui, ó, a Tarsila do Amaral tem um quadro que se chama A Lua. Olha que lindo que é essa obra de arte. Também o Van Gogh, vocês já ouviram falar dele? Ele tem uma pintura também chamada Montes de Feno ao Nascer da Lua. E agora eu vou dar um tempinho para que vocês copiem e eu já volto. E aí, copiaram a tarefa? Eu quero ver essas obras de arte, músicas maravilhosas aí que vocês vão criar, não é? Mas vamos lá, continuando. Mas afinal de contas, gente, o que é a Lua? Vocês lembram dessa tarefa que eu passei algumas aulas atrás para vocês fazerem uma entrevista com um astrônomo? Teve muitos estudantes que perguntaram sobre a Lua. Tá? E eu vou mostrar para vocês, então, aqui algumas perguntas dos estudantes e quem vai responder é ainda aquele astrônomo que vocês já conhecem, o Dr. Marcelo Chapo, do Instituto Federal de Santa Catarina. Vamos ver, então, aos vídeos? A gente olha as filmagens das missões espaciais e se pergunta se lá em cima tem gravidade, se lá na Lua tem gravidade. Bom, gente, se na Lua não tivesse gravidade, a gente não conseguiria mandar uma sonda para pousar na Lua. E a gente não conseguiria fazer uma missão espacial que os astronautas caminhassem na Lua. Eles sairiam flutuando, tá? Então, na Lua tem gravidade. É isso que segura os astronautas e é isso que segura as sondas e as naves que a gente manda para lá, tá certo? Agora, se você já viu aquelas filmagens, parece que o astronauta vai flutuando, muito mais lento do que aqui. Isso acontece porque a gravidade lá é menor que a gravidade da Terra. Por isso que eles dão esses saltos mais longos e mais demorados. Mas tem gravidade. Uma coisa que não tem na Lua e que tem aqui na Terra é atmosfera e não gravidade. Tá? Então a gravidade tem nos dois. Lá na Lua não tem atmosfera. Então o fato de não ter atmosfera significa que não dá para respirar. Por isso que os astronautas vivem de roupa fora da nave, tá? Com capacete, oxigênio e tudo. E uma outra curiosidade é que o céu na Lua é sempre preto, não tem atmosfera, então não tem céu azul, não tem pôr do sol alaranjado. A Lua, mesmo de dia, o céu é sempre preto. Então lá não tem atmosfera, mas tem gravidade. Qual é a distância da Terra para a Lua? Essa pergunta ela foi respondida ao longo de vários anos. Vários experimentos, inclusive com geometria e matemática, foram usados para a gente determinar a distância da Terra à Lua. Mas eu vou contar um segredo. Hoje a gente tem uma maneira bem tecnológica para saber a distância da Terra à Lua. As missões espaciais que foram para lá, as missões da NASA, deixaram na Lua um espelho retrorefletor.
Ou seja, a gente consegue hoje, aqui da Terra, apontar um telescópio para a Lua e jogar um raio laser bem potente lá naquele lugar onde está o espelho. O laser bate lá e volta para o telescópio. Então a gente consegue medir quanto tempo levou para ir e voltar esse feixe de luz. E com esse tempo a gente consegue saber a distância da Terra até a Lua. E essa distância é de cerca aproximadamente 380 mil quilômetros. Tá bom? 380 mil quilômetros, ou seja, se a gente caminhasse em volta da Terra, a gente teria que dar quase 10 voltas no entorno do nosso planeta. Olha como é longe, tá? Dá quase 10 voltas em torno do nosso planeta para a gente ter mais ou menos aí a ideia da distância que a gente tem que percorrer até a Lua. Tá beleza? Gostaram das respostas do professor Marcelo? Ele é muito simpático, não é? Qual é a diferença entre um satélite natural e um satélite artificial? E é bem isso mesmo, olha aqui, ó. A Lua é o satélite natural da Terra, né? E o que significa a palavra satélite? Satélite significa um corpo que orbita, que circunda, né, que circula um outro corpo que é maior, tá? E existem dois tipos de satélites, os naturais e os artificiais. Os satélites naturais são aqueles que provêm da natureza, como a Lua, por exemplo, e ela orbita a Terra. E os artificiais são aqueles construídos pelo ser humano, como o Sputnik 1. Vocês estão lembrados do Sputnik? A maioria das nossas coisas são via satélite. Vocês já ouviram falar dessa expressão, não é? As ondas de rádio, do próprio celular, não é? A GPS. Muitos dos nossos aparelhos, eles funcionam via satélite, tá? Então, e também ele falou que a Lua, a distância entre a Terra e a Lua, vocês anotaram? Até eu trouxe aqui, olha só, para vocês não esquecerem, hein? A Lua, ela tem um diâmetro de 3.500 quilômetros, tá? E já vou mostrar a distância da Terra. Antes disso, eu trouxe aqui para mostrar o tamanho da Lua em relação aos outros astros e à própria Terra. Olhem aqui essa imagem. Olhem aqui, olha só. A Terra, ela tem um tamanho, né, um diâmetro dela de 12.756 quilômetros. A Lua tem 3.476, quase 3.500 quilômetros. Então, ela é bem menor do que a Terra, né? É como se fosse a quarta parte da Terra, tá? E aí eu trouxe aqui também dois outros, né, planetas anões, o Plutão e o Sedna. Olha só o Plutão, como ele é bem pequenininho, ó, tem 2.350 quilômetros, é bem menor do que a própria Lua, hein, que é o nosso satélite. E o Sedna tem de 1.300 a 1.600 quilômetros, é bem pequenininho também, não é? Então, é bacana a gente entender essas dimensões, né, planetárias, não é? Também eu trouxe uma outra imagem aqui para vocês compararem os tamanhos de algumas outras estrelas e planetas, né? Olhem aqui. Olha o tamanho de Júpiter, Urano, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, a Lua, vocês estão vendo ali? E aí também tem outros satélites ali de outros planetas, né? E também temos ali os planetas anões, tá? Só para vocês terem uma ideia das dimensões. Esse vai ser um assunto para as próximas aulas, tá? Aguardem aí, mas é bacana, né? Gente, agora sim, a distância da Terra até a Lua, que o professor lá, o astrônomo, o professor Marcelo falou, né? A distância do centro da Terra até o centro da Lua é em torno de 384 mil quilômetros. 1.000 quilômetros, hein? Olha essa imagem aqui. Então, do centro da Terra até o centro da Lua, 384 mil quilômetros.
Só para vocês lembrarem, lembra da ISS, que está a 400 quilômetros aqui da Terra? Então, veja a diferença, né? A Lua está bem mais distante. E o telescópio Hubble, lembram que nós conversamos sobre ele também? Ele está a 570 quilômetros ali da atmosfera terrestre. Então, vocês veem que a Lua está bem longe da gente, não é? Está bem distante, não é? Mas vocês podiam perguntar, né? Por que ela se mantém girando ao redor da Terra, não é? Já pensaram nisso? Por que ela gira ao redor da Terra? Porque ela tem movimentos, assim como a Terra. Lembram dos movimentos de rotação da Terra? A Lua também tem 3 movimentos. Olhem aqui. A rotação em torno do seu próprio eixo. A Lua também tem movimento de rotação, mas da Lua. Também tem o movimento de revolução, que é o movimento que a Lua faz em torno da Terra. E também tem o movimento de translação que a Lua faz em torno do Sol junto com a Terra. Então, vamos assistir a esse videozinho aqui que mostra uma animação que vai representar ali os 2 movimentos, o de rotação da Lua e o de revolução da Lua ao redor da Terra. Estão observando ali? São esses 2 movimentos principais e depois o movimento de translação que a Lua faz junto com a Terra, que nós vamos ver nas próximas aulas, tá bom? Mas tem uma outra pergunta que a gente, né, pode se fazer aqui, que é a seguinte, olha lá, por que a Lua não cai? Ela fica girando ali e ela não cai em cima da gente, né? Vocês já pensaram nisso? Apesar, então, de ser atraída pela Terra, a Lua não cai sobre nós, porque ela circula numa velocidade que a mantém sempre nessa distância em relação ao nosso planeta Terra, tá? Então, é por isso que a Lua não cai. E que velocidade é essa, né? Olha lá, ó, a Lua, ela gira ao redor da Terra numa órbita oval, não é redonda, numa velocidade de 36.800 quilômetros por hora. 36.800 quilômetros por hora. Vocês já pensaram nisso, gente? E essa rotação dura em torno de 29 dias. Observem essa imagem aqui, que está mostrando, então, a órbita da Terra, que ela faz ao redor do Sol, e também a órbita da Lua ao redor da Terra. Vocês estão observando ali que são 2 trajetos diferentes? Isso é muito importante da gente entender, porque faz a gente compreender por que nós vemos a Lua durante o dia, por exemplo, por que ela muda de fase, não é verdade? Então, essa imagem é super importante. Outra pergunta, assim, muito intrigante, né? Que é de onde vem a luz da Lua? As músicas falam da luz do luar, não é? E muita gente acredita que a Lua tem luz, que é um astro luminoso, não é? Mas não é verdade isso, tá? Olhem aqui. A Lua é um astro iluminado. E quem que ilumina a Lua? É o Sol, né? Então, quando nós vemos a Lua toda iluminada, nós estamos observando a luz do Sol refletida na superfície dela. Entenderam isso? Então, gente, ó, a Lua não tem luz própria, o Sol sim, tá? Muito bem, entenderam isso? Essas perguntas é muito importante a gente, né, ir já compreendendo, tá? Agora, observe essas imagens aqui, gente. Você já viu imagens da Lua como essas? Olhem aqui, que linda essa primeira, não é? Olha essa segunda imagem, a Lua bem fininha. Você sabe que luas são essas?
Olha essas outras duas imagens aqui. Estão vendo? Ó, e a lua durante o dia, não só durante a noite. Você sabe por que a lua tem todas essas formas diferentes? Por que ela muda de forma num certo período? Aliás, diariamente, né? Se vocês observarem a lua, vocês vão ver que diariamente ela vai mudando de forma. E de quanto em quanto tempo que a gente vê, por exemplo, a lua cheia? Vocês já pensaram nisso? Então, olha só, né? Vamos ver aqui. Por que a lua tem fases? Como que isso acontece, né? Então, vamos explicar aqui, olha. O aspecto da lua se modifica diariamente, como eu acabei de falar. E isso acontece devido à posição da lua, da terra e do sol. À medida em que a lua se desloca em torno da terra, o sol a ilumina sobre um ângulo diferente. E esse ciclo que a lua faz ao redor da terra leva em torno de 29 dias e meio, mais ou menos. E isso nós chamamos de mês lunar. Observem essa imagem aqui do mês, olha só, do mês de novembro que nós estamos, né? Então, aqui estão todas as fases da lua vistas durante o mês de novembro. Conseguiram entender, então, que o ciclo lunar é em torno de 29, 30 dias, não é? Observe essa imagem aqui que eu vou passar, que vocês podem entender um pouco melhor. Olhem aqui, ó. Vejam ali, então, tá passando bem rápido, né? Vamos começar ali, olha só. O dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, vejam ali, e vai mudando diariamente até o 29º dia, que começa tudo de novo, lua nova, lua minguante, lua crescente e lua cheia novamente, né? Então, lua nova, crescente, cheia, minguante e nova novamente, tá? Entenderam? Entenderam, gente? Então, olha só aqui, né? Só para fechando isso, são as 4 fases da lua, né? Então, a lua nova, a lua quarto crescente, daí a lua cheia e a quarto minguante, tá? Vou passar um vídeo para vocês agora do ABC da astronomia, que o astrônomo vai explicar direitinho como se dá as fases da lua, tá certo? Vamos assistir ao vídeo? Fases da Lua são aspectos que observamos na superfície de nosso único satélite natural e que dependem das posições relativas do Sol, do nosso planeta e da própria Lua. Os mais práticos dizem que quando a Lua desenha uma letra C, está no crescente. No minguante, é a letra D, de decrescente. Mas não é tão simples assim, por isso vamos ver como ocorrem as fases da Lua. Há uma região da órbita lunar em torno da Terra onde praticamente nenhuma parte da luz solar é refletida de nosso satélite para o nosso planeta. A Lua está direcionada para os lados do Sol e por isso mesmo permanece tecnicamente invisível. Essa é a fase que chamamos de nova. A Lua nova continua recebendo a luz do Sol, só que a gente não vê por causa da nossa posição. Rigorosamente, isso corresponde a um instante e uma posição no movimento da Lua. O que aparece no crescente é a porção visível da parte iluminada da Lua. Depois da nova, em cerca de uma semana, chega o quarto crescente. Nesse ponto, no planeta Terra, estamos vendo metade da metade iluminada da Lua, ou seja, 1/4 da Lua. Por isso, chamamos essa posição de quarto crescente.
Depois de uma semana, mais ou menos, a Lua está oposta ao Sol em relação ao observador aqui da Terra. A metade que nós vemos do nosso satélite está totalmente iluminada, está cheia de luz, sendo refletida para nós. Rigorosamente falando, existem momentos precisos para cada uma das fases, mas as pessoas, em geral, costumam estender os nomes das fases mais notáveis por até uma semana, ou no mínimo, alguns dias. Depois da lua cheia, as posições relativas do Sol e da Lua provocam a redução da área iluminada visível do nosso satélite em relação à Terra, o que corresponde ao minguante, passando pelo quarto minguante até retornar à fase de nova em cerca de mais 2 semanas. Todo o período demora perto de 29 dias e meio. Pensando nos horários em que vemos a Lua no céu, podemos tomar como referência o pôr do Sol. Perto da fase de nova, a Lua estará na direção do Sol. Isso significa que quando o Sol se puser, a Lua estará na mesma direção dele, nos primeiros dias desse ciclo. Quando a Lua estiver no crescente, ainda estará relativamente próxima do Sol. Na medida em que os dias passarem, o Sol vai se pôr e a Lua aparecerá cada vez mais alta no céu. Isso ocorre devido ao seu movimento próprio na direção oposta ao movimento aparente de todo o céu. Na lua cheia, ela nasce quase no pôr do sol e passa praticamente toda a noite brilhando. Na sequência desse movimento, a lua segue nascendo cada vez mais tarde, até que chega a passar o dia todo no céu. Ela brilha o suficiente para ser visível contra o céu azul do dia. Esses movimentos relativos do Sol, da Terra e da Lua criam as situações de quase completo alinhamento que provocam os eclipses. Mas isto é assunto para outra letra do ABC da astronomia. Nos vemos! E aí, gostaram do vídeo? Entenderam bem as 4 principais fases da Lua, não é? Mas, na verdade, ela tem 29 fases, não é? Mas a gente conta uma fase por semana, mais ou menos. Então, agora, eu quero que vocês observem esse esquema aqui e vão fazer um desenho explicando como que acontecem as fases da Lua aqui no hemisfério sul. Tá? Então, vou dar um tempinho para que você observe esse desenho e faça o seu ali no caderno, tá bom? Eu já volto.
Conseguiram, então, fazer o registro ali e entenderam bem as principais fases da Lua? Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, observem esse esquema colorido. É um gráfico que mostra os horários de quando a Lua pode ser vista em cada uma das 4 fases. Então, observe ali, o que está em azul é a Lua cheia, né? Então, a Lua cheia, nós começamos a vê-la em torno das 18 horas, ó. Das 18 horas até as 6 horas da manhã do outro dia, a Lua cheia fica visível no céu. A Lua minguante, não. A Lua minguante, ela é visível da meia-noite até o meio-dia, mais ou menos. Já a Lua nova, ela é visível apenas durante o dia. Olha ali, ó, das 6 da manhã às 6 da tarde, né? E a crescente, ela é visível do meio-dia até meia-noite, né? Do dia. Vocês estão vendo que bacana, né? Isso explica muito por que a gente vê a Lua durante o dia, não é? E também devido àquele o eixo inclinado em relação à Terra, tá? Vocês entenderam isso? Bem bacana, não é? Gente, então a tarefa número 3 agora, eu quero que vocês observem a Lua. Então, eu quero que vocês encontrem a Lua no céu, vão numa janela, no quintal, em alguma parte que vocês possam ver o céu e façam o registro por meio de desenhos ou de fotos, né? Se puderem fazer durante a semana inteira para ver as mudanças que ocorrem, ou mais até, vou dar até uns 15 dias para vocês fazerem essa tarefa, para que vocês possam ver, então, a mudança de fase, tá certo? Então, vou dar um tempinho para você copiar essa tarefa, tá? Já volto. Conseguiram copiar a tarefa? Uma tarefa de observação, hein? De cientistas. Se vocês tiverem um binóculo, também ficaria bem legal, hein? Então tá joia. Pessoal, por hoje, ó, estamos chegando ao final da nossa aula. Hoje nós aprendemos muitas coisas sobre a Lua e o ciclo lunar. E também vocês têm 3 tarefas para fazer. Não esqueçam disso, não precisa fazer tudo de uma vez, mas vamos fazendo aos poucos, tá bom? Então, tchau, gente, fiquem bem, até a próxima aula, tá? Tchau, pessoal!